E eu venho falar para vocês hoje sobre esclerose múltipla. E é algo que eu falo com muita autoridade, sempre lembrando, eu não sou médica, eu não sou enfermeira, não sou terapeuta e nem fisioterapeuta, mas eu sou uma portadora de esclerose múltipla. Então o que eu vou compartilhar com vocês é um pouco do que eu vivo, um pouco do que eu vivi ou que eu já passei, aquilo que eu passo também, sobre os tratamentos, um pouco sobre o que realmente a doença é e sobre mitos, porque muita coisa que você encontra na internet de fato não é verdade. Então, é muito importante que você saiba que o diagnóstico não é uma sentença, você não vai morrer por conta desse diagnóstico, não é. Então, acalma seu coração, você recebeu o diagnóstico, calma. Vamos pensar, vamos conversar com quem realmente entende do assunto, vamos falar sobre vamos conversar com pessoas que vivem essa doença, com pessoas que têm um relato positivo para passar para vocês. Porque tem muita gente que se entrega para a doença. Se você se entregar, assim como se você se entregar para qualquer doença, ela vai sim piorar cada vez mais e, enfim, a sua vida vai realmente acabar, você vai realmente ficar inválido ou morrer. Mas, a menos que você se entregue, isso não vai acontecer, e não vai mesmo. É uma doença que tem tratamento, é uma doença que hoje ela é de fato diagnosticada rápido. E no máximo 5 anos você consegue diagnosticar, então você nem vai ter sequelas de verdade. Eu tive o meu diagnóstico um pouco retardatário por conta de algumas medicações que eu utilizava, principalmente cortisona. Então demorou bastante tempo para eu ser diagnosticada. Mas, ainda assim, eu tive várias sequelas, muitas mesmo, por isso a minha Fênix. Ela tem só 1 metro, então realmente a história dela é muito grande, é muito linda, é muito forte dentro de mim. Mas a gente tem que pensar, todas elas sanaram com o tempo, sanaram com o tratamento. Eu hoje não tenho absolutamente nenhuma sequelas, eu tenho uma vida normal e uma vida muito saudável. Então, antes de explicar sobre a esclerose, vamos falar sobre como ter uma vida saudável com esclerose, afinal de contas você já tem o diagnóstico. Então, antes de mais nada, acalma seu coração. Porque quanto mais a sua mente estiver bagunçada, quanto mais você estiver nervoso, estressado, quanto mais, enfim, você tá com medo, você tá atrapalhada, você não sabe o que você faz, você tá desesperada, isso vai sim prejudicar a esclerose. Então acalma seu coração, se agarra à sua fé, seja qual for o seu Deus. Ore, peça para sua melhora. Ah, mas eu sou ateu, não tem problema. Então se concentra na sua melhora, acredite em você, acredita no seu médico, no seu tratamento, que vai dar certo e você vai ficar bem, certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo, alimentação e atividade física. Por quê? Porque com o seu corpo saudável, a possibilidade de que você realmente fique melhor é muito maior. Então tá, você vai fazer o seu tratamento para esclerose, isso é fundamental. Com o tratamento, você vai também, claro, naquela fé que você tem, que seja só em você, que seja no seu Deus, não importa. E também alimentação e exercício físico. Então eu sempre falo para as pessoas que primeiro de tudo, comece a terapia é muito importante, para que realmente você tenha um equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional, assim como, né, a sua fé, isso tudo vai ajudar, né? É um conjunto, né, a terapia e a sua fé, para que realmente você fique bem, tá? Então são dicas extremamente importantes, de verdade. Pega na minha mão e vamos juntas. Eu prometo que comigo você vai, com certeza, encontrar um caminho melhor. Eu falo sempre que eu já ajudei mais de 150 pessoas e eu acho interessante porque toda vez que eu falo isso, alguém aparece perguntando alguma coisa pra mim e eu fico muito feliz em poder ajudar de verdade, porque são pessoas que estão desesperadas porque acabaram de ter o diagnóstico ou são pessoas que estão desesperadas porque passaram a usar o mesmo tratamento que eu uso. Os tratamentos para esclerose múltipla, eles são imunorreguladores, que são os mais brandos, ou os imunossupressores, como o que eu uso hoje, que são bem, assim, mais fortes. Por quê? Porque eles realmente aniquilam o seu sistema imunológico. Então, por alguns dias, você não tem sistema imunológico. Mas isso não significa que você vai ficar doente, não significa que você vai ficar gripado. Não, por quê? Porque você tem uma atividade física boa, porque sua saúde mental tá boa, porque você se alimenta bem. Então, lembra aí dos pilares que realmente ajudam a você ficar bem, tá bom? Eu deixei anotado aqui várias coisas que eu tinha que falar pra vocês. O calor realmente é algo que piora bastante a gente, tá? Piora mesmo, você vai se sentir mal, você se sente um pouco mais cansado, com uma fadiga muito grande, mas isso não é de fato uma piora na doença, mas uma piora nos seus sintomas. Então tá, mas quais sintomas a esclerose tem?
Na verdade, ela pode ter todos os sintomas possíveis, porque ela mexe no sistema nervoso central, ou seja, o seu cérebro, toda a sua coluna. Então, qualquer parte do seu corpo está envolvida na esclerose múltipla. Mas os sintomas mais comuns são fadiga, fraqueza, uma visão turva, problemas cognitivos, como perda de memória, você não lembra daquela palavra, você não lembra daquela pessoa. Talvez você tenha dificuldade para falar algumas coisas, alguma palavra, você esquece, ou você se perde um pouco em uma segunda ou terceira língua, talvez até na sua língua mãe, às vezes você se perde também. Processamento de informações, alguém te falou alguma coisa, você fica olhando para a pessoa e fala, tá, e aí? Porque você não consegue pensar, não consegue perceber tudo isso muito rápido. Equilíbrio, falta de coordenação motora, isso todos são sintomas, tá? Mas quanto mais controlada a sua doença estiver, menores serão os sintomas e eles terão durabilidade bem menor. Então, realmente, dá pra ficar bem, tá? Eu estou realmente há quase 5 anos, tem 4 anos e 8 meses que eu estou com o mesmo tratamento. Quando você troca de tratamento... porque como você sabe que ele tá dando certo? Porque eu não tive nenhum surto. Quando você tem um surto, significa que o tratamento está em falha. Aí você precisa trocar medicação. Quando você tem um surto, você faz... Antes você ficava internado, agora não precisa mais. Você pode ir para o hospital, toma um remédio e depois você volta. Mas é a infusão de Solomedrol. Solomedrol é uma dose altíssima de cortisona. E ele realmente é a única coisa que vai sanar todos os problemas do seu surto, né? Então é muito importante realmente que quando você tem um surto, que é uma paralisia de qualquer parte do seu corpo de verdade, pode ser desde o seu mindinho do pé esquerdo até um olho, até audição, até ATM, que eu já tive esse surto, as suas mãos, seus braços, pernas, qualquer coisa de verdade, tudo tá ligado ao seu sistema nervoso central. Então quando você tiver um surto, você vai ter isso por 3 dias, pelo menos. Se ele tá ali há 3 dias, ótimo, é um surto. Então vamos pro hospital, vamos falar com a sua médica, vamos fazer a aplicação do Solomedrol, depois tudo fica bem, tá? E vai ficar mesmo, tá? Pode demorar talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, às vezes em uma única infusão você já tá bem, às vezes não, às vezes vai precisar de 5, que é o máximo que fazem, né? De 3 ou 5, às vezes vai precisar dar 5 e ainda assim vai demorar uma semana, 2, 1 mês e meio para que tudo pare. Mas tudo bem, acontece. E é normal, tá? Não é uma coisa, porque eu vou ficar mal, eu vou ficar cadeirante, eu vou ficar... Não, você não vai, a menos que você se entregue. Muita gente se entrega, esse é o problema. E assim, muita gente já veio falar comigo pedindo ajuda. Eu ajudei em tudo que eu podia, de verdade. Eu dei todas as ferramentas na mão da pessoa, tudo que ela precisava para melhorar. Sabe o que ela fez? Nada. Se você não faz nada, desculpa, meu amigo, eu só posso fazer pela minha saúde, eu não posso fazer pela sua. Eu posso compartilhar, eu posso te ajudar, mas por você eu não posso fazer, entendeu? Eu não tenho como fazer de verdade, cada um tem como fazer a sua parte, né? E assim, eu não posso fazer a sua parte, eu só faço a minha, que é te ajudar, mas a sua eu realmente não posso fazer. Então, se você vai procurar ajuda, procura e faça ajuda. Tem gente que não procura ajuda, tem gente que procura, mas não faz. Então, queira se ajudar, porque se você não se ajudar, não tem como ninguém te ajudar. E assim, mas eu vou ficar inválida? Não, a menos que você queira. Se você quiser, você consegue. Mas a ideia é que realmente a gente não fique. E tem muito bem como não ficar, né? Existe a esclerose múltipla remitente recorrente, que é a minha, ou de surto-remissão também, que é como se fala, que é a EMRR. Tem a PP, que é a progressiva primária. Tem a secundária primária também, mas enfim, são os tipos de esclerose. Mas todas elas têm tratamento, todas elas você pode ficar bem, todas elas dá para ter uma vida saudável. Então assim, eu sempre falo, né, pelo meu Instagram, né, Aninha Ruiz, eu vou deixar o link aqui embaixo. Cara, pelo meu Instagram você vai ver que eu tenho uma vida absolutamente saudável, eu sou um ser humano normal. Eu sou melhor do que eu era antes da esclerose, eu sou melhor do que muita gente que eu conheço. Por quê? Porque eu me cuido. Porque eu cuido da alimentação, eu cuido do meu sono, eu cuido da minha saúde, eu cuido do meu corpo, eu cuido. Eu cuido da minha fé, eu faço terapia, eu cuido de tudo que eu preciso. Por quê? Porque, poxa, eu sei que eu preciso. Eu tenho consciência de que se eu não me cuidar, eu não vou ficar bem. Então pronto, eu me cuido. É simples assim, de verdade. Parece que é tenebroso. No começo parece mesmo. Mas dá pra viver com isso. E se eu consigo, você também pode conseguir. Poxa, se a Aninha conseguiu, por que eu não vou conseguir? É claro que você consegue.
Então agora vamos, o que eu, enfim, até agora não falei, o que é a esclerose múltipla? A esclerose múltipla é quando o seu sistema imunológico, ele resolve atacar o seu corpo, né? É mais uma doença autoimune. Ele vai atacar o seu corpo e ele vai querer destruir o quê? Ele quer destruir seus neurônios. Para isso, ele tem que destruir antes a bainha de mielina. A bainha de mielina é uma capa que ela está protegendo os neurônios. O neurônio está aqui, bonitinho, e ela tem uma capinha que protege. Então, assim, quando você vai descobrir a sua esclerose, é muito provável hoje, que nós temos tratamentos muito avançados, que nós temos um diagnóstico muito bom, então você consegue descobrir quando você está começando o ataque à mielina. Quando você descobre isso, você passa a fazer o tratamento e ele vai parar, né, vai conseguir controlar a doença e ele vai parar de atacar a mielina. Se você descobrir já com ela muito avançada, como era antigamente, e como acontece em pouquíssimos casos, mas ainda acontece, que ela já atingiu o neurônio, então aquilo que aquele neurônio fazia, seja o movimento das pernas, dos braços, da mão, do olho, de qualquer outra coisa, você vai perder aquele movimento. Mas hoje, de verdade, é muito difícil que isso aconteça, tá? De verdade mesmo. Então assim, claro, não vou falar que é impossível, não é impossível, mas se você se cuidar, se você se tratar, se você fizer tudo que você precisa direitinho, isso não vai acontecer, tá bom? Então, de verdade, segura na minha mão, vem comigo, que a gente vai ficar bem juntos e teremos uma vida muito saudável juntos, tá bom? De verdade, quem ainda tem dúvidas, comenta aqui pra mim que eu vou responder. Eu faço questão de responder uma a uma de todas as dúvidas. Gravo até vídeo para responder as dúvidas de vocês. Que mais que eu preciso falar? Espero ter sanado realmente as dúvidas. Se você tem esclerose, se você conhece alguém que tenha, se você não sabia o que era isso, que doença é essa, bacana que você, enfim, descubra, que você saiba, que você realmente... Fico feliz em saber, me avisa, comenta pra mim, me dá uma ajudinha aí comentando, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana pra gente compartilhar esse momento, né, compartilhar isso com mais pessoas. Então, de verdade, vamos ajudar as pessoas, vamos conscientizar. E hoje, dia 30 de agosto, é o Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla, por isso que eu tô gravando esse vídeo. Então, vamos conscientizar juntos o maior número de pessoas possíveis, a maior parte da população. Por quê? Porque grande parte das pessoas falam, mas eu não sei o que é isso, mas eu não sei o que é. Aí a gente, é sim, tá? Pra vocês saberem, é sim uma deficiência. Então, hoje eu tô super bem, tô. Mas se amanhã eu tiver com muito formigamento nas pernas, eu posso e devo usar o meu direito, que eu sou uma deficiente. Então eu posso parar na vaga de deficiente, eu posso usar a fila de deficiente, por quê? Porque eu sou. Eu não vou fazer isso se eu estiver bem, mas se eu estiver com alguns dos sintomas exacerbados, é um direito meu, eu vou usar, é um direito seu também. Procure saber sobre isso, tá bom? Então, é interessante e bem bacana, porque assim, são sintomas invisíveis, né? Uma doença invisível, é uma deficiência invisível. Ninguém vai ver, você tem as duas pernas, você tem os dois braços, você fala bem, ninguém vai achar que eu sou deficiente. Tá, mas você sabe o que se passa aqui dentro? Não sabe, você não tá vendo o formigamento terrível que eu tô sentindo, que dá choque. Nada pode encostar em mim porque dá choque. Você não vê, mas eu sinto. Então, acredite, é uma doença invisível e só quem tem vai entender tão bem quanto você. Claro, os médicos que estudam sobre isso também, mas eu ainda acredito de verdade que eu, como uma portadora da doença, eu posso sim te ajudar muito. E posso sim ensinar muita coisa para muita gente e realmente compartilhar sobre o que é essa doença e o que ela causa, o que ela faz e o que enfim, que ela... O quanto tem disso na sociedade, o quanto a gente deve, sabe, prestar atenção e saber poxa, tem muita gente que tem alguns desses sintomas que eu falei e não foi atrás, então vá, porque você pode descobrir. E você descobrindo é muito melhor, você sabe o que você tem, você sabendo o que você tem, você pode tratar, diferente se você ficar no escuro. Então o diagnóstico não é uma sentença, ele é sim uma liberdade, porque você vai poder ir atrás dos seus tratamentos, tá bom? Um beijo, me agradeça ou comente mais dúvidas aqui embaixo, por favor, tô aguardando seu comentário. Beijo, fica com Deus, aproveite muito, muito, muito os seus dias e lembre-se, cuidar da sua mente e acalmar o seu coração é sempre o mais importante para tudo, tá bom? De verdade.